Aleluia, glória a Deus. Quantos estão felizes nessa noite? Quantos têm energia nessa noite? Aleluia. Talvez você tenha vindo cansado da sua caravana, você não tenha tanta disposição física, e aí você esteja um pouquinho cansado aqui. Será que tem alguém aqui que está assim? Você tem energia para muito. O dia está só começando. Deus tem coisas para você. E sabe que eu quero falar um pouco sobre sermos ativos naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Como eu disse, existem aquelas pessoas que observam e existem aquelas pessoas que vão e que fazem. Deus está chamando você para ficar dentro desse grupo. Sabe que na vida existem dois grupos de pessoas. Existem aqueles que são plateia e existem aqueles que sobem no palco. Existem aqueles que são plateia da sua própria vida, que simplesmente assistem as coisas acontecer, que são somente marionetes das circunstâncias, que parecem que não têm um poder de decisão para o seu futuro, para as coisas que eles desejam para eles mesmos. Mas existe um grupo de pessoas, e geralmente esse grupo é o menor, que é o grupo que sobe para o palco. Existem aqueles que assistem e existem aqueles que fazem. E você não foi chamado para assistir nesses dias. Você está sendo chamado para subir no palco. Quantos aqui querem subir no palco? Quantos aqui querem subir no palco da tua vida? Deixa a tua mão bem levantada para eu ver você. Aleluia, aleluia. Já que você quer subir mesmo no palco da tua vida, eu quero convidar você nessa noite para subir no palco. Quantos querem subir no palco? Aleluia, então vem aqui. Vamos subir no palco. Pode vir. Primeira voluntária. Quantos ainda querem subir no palco? Mais um voluntário. Opa, tá bom. Temos palco já agora. Todo mundo que correu pegou. Quem não pegou agora vai ficar assistindo. Aleluia. Gente, isso que eu vou fazer aqui, eu não quero que vocês façam em casa. Tá? Preste atenção, porque isso aqui nós estamos num ambiente com todas as condições controladas. Foi ensaiado com essa equipe aqui. Então não tente reproduzir isso em casa, porque você pode se machucar. Amém? Mas essa equipe que está aqui vai fazer um papel de atores. Quem aqui já interpretou em teatro? Alguns. Vai ficar bom. Vocês vão fazer um papel que é um pouco difícil. Então, a gente não vai dar oportunidade de ensaio. Só vamos fazer uma vez. Tá certo? A gente vai ter que fazer muito bem feito. E eu sei que a plateia vai estar ajudando vocês também nisso. Tá? Então, eu vou pedir para vocês se virarem lá para frente, olhando para aquela parede. Dá uns 3 passos para trás. 1, 2, tá bom. E agora eu queria que vocês pudessem se sentar. No chão mesmo. Vocês são jovens, amém? Ou eu vou pedir os diáconos para trazer uma cadeira. Não, fica sentado no chão mesmo. Olha só, gente. O que eu vou fazer, o que eu vou pedir para vocês fazer é muito difícil. Então eu quero que vocês se concentrem. Tá certo? Vocês vão precisar de muita atenção agora, porque vocês vão ter que, muito obrigado, auxiliar de efeitos especiais. Vocês vão precisar olhar atentamente para essa parede, tá? Essa parede aqui. E durante alguns minutos, vocês vão ter que ficar olhando para essa parede e não fazer absolutamente nada. Vocês conseguem interpretar esse papel? Conseguem? Amém. Então, gente, como eu disse, não tentem fazer isso em casa, porque vai ser muito difícil. Quantos aqui são realmente jovens? Quantos gostam de imaginar coisas? Vocês são imaginativos? Então eu queria que você imaginasse juntamente comigo o que a gente vai estar representando aqui. Onde é que está meu auxiliar de efeitos especiais? 1, 2, 3. Luzes, câmera, ação. Vamos lá.
Eu quero que vocês imaginem comigo uma história que uma vez ouvi, infelizmente eu não inventei, alguém inventou essa história antes, mas eu sei que ela vai trazer luz, como essa luz está trazendo luz, para a tua vida, e eu sei que você vai sair daqui diferente com essa história. O homem que falou essa história se chama Platão. Quantos aqui já ouviram falar num filósofo chamado Platão? E ele contava uma história que alguns chamam de mito da caverna. E eu quero fazer um paralelo da nossa vida com esse mito. Ele dizia na sua história que existiam pessoas, e essas pessoas estavam numa caverna, e eu quero que você possa imaginar essa caverna aqui. Nós estamos dentro de uma grande caverna. Todo mundo está vendo a caverna? Estamos dentro de uma grande caverna, e ele dizia que essas pessoas, elas viviam numa caverna. Elas viviam acorrentadas numa caverna. Aqui nós temos a entrada dessa grande caverna. E lá naquela parede nós temos os fundos. Nós temos a parede da caverna. E a história contava, essas pessoas, elas somente viam a parede da caverna. Elas nunca viram a porta da caverna. Elas nem sequer tiveram a oportunidade de saber que estavam dentro de uma caverna. Porque elas nasceram acorrentadas. E elas nasceram acorrentadas de tal forma que a única coisa que elas podiam fazer era olhar para essa parede. Elas cresceram anos, meses, dias, olhando para uma parede. E quando eles olhavam para essa parede, o que eles viam não era a realidade. Mas do lado de fora dessa caverna, existiam pessoas. E às vezes essas pessoas, como ele, por exemplo, andavam na vida real. E às vezes essas pessoas, andando do lado de fora da caverna, projetavam uma sombra. Quando essa sombra era vista por essas pessoas, a ideia que elas tinham, presta bem atenção, é que aquela sombra, volta lá por favor, fica na sombra, se movimenta um pouco. Essa sombra era a vida real. Essa sombra, para aqueles jovens, era a única coisa que eles estavam acostumados a ver. Para eles o mundo não era colorido. Eles nunca tinham enxergado nem o seu próprio corpo. Para eles, o corpo deles era a sombra que se fazia com a projeção da luz do sol naquela parede. Quando eles olhavam para aquela sombra, a sensação que eles tinham é que eles eram seres inertes, que não podiam fazer nada. Eles simplesmente podiam olhar para aquele mundo, contemplar esse mundo, simplesmente apreciar. Eram astrônomos. Quantos estão entendendo? Nunca tinham olhado para o seu próprio corpo. Nunca souberam como é uma árvore, somente uma sombra de uma árvore. Nunca souberam como é um pássaro, somente uma sombra de um pássaro. Nunca souberam como era o seu próprio rosto, somente o contorno de uma sombra de um rosto. Pode sentar, obrigado. Agora, essa mesma pessoa que criou essa história, ela fez uma pergunta, e eu queria fazer essa mesma pergunta essa noite para você. E você vai entender onde é que nós queremos chegar. O que aconteceria se um dia uma pessoa decidisse chegar até aquela caverna e libertar um desses homens, libertar um desses jovens? Qual seria a reação dessa pessoa? Então imagina que alguém chegou, vocês podem se sentar numa posição mais confortável se vocês quiserem. Imagina se de repente alguém soltasse as cadeias, fica aí, soltasse as correntes. O que ia acontecer com uma pessoa que estava acostumada a olhar para uma parede, que estava acostumada a olhar para sombras, uma vez solta da sua caverna, uma vez solta daquele mundo que ele supunha ser real? A primeira coisa que iria acontecer é que ele iria começar a olhar ao redor de onde ele estava.
Olha aí, um ator excelente, não é, gente? Palmas para ele. Esses atores estão fazendo um papel perfeito aqui. Se a gente tivesse ensaiado, não teria ficado melhor. A primeira coisa que ele iria fazer era começar a olhar ao redor daquela caverna. A primeira revelação que ele teria na vida dele era a revelação da condição em que ele estava. Ele estava numa caverna, ele não estava num mundo real. E sabe que, eu não sei se você já entendeu o que nós estamos falando aqui, mas eu quero dizer para você que muitas vezes nós temos jovens que estão vivendo numa caverna, que estão olhando para sombras inertes e estão achando que aquilo é a vida real delas. Estão achando que é muito bonito, que é muito complexo, que é muito cheio de vida. Mas eu quero dizer para você, jovem, nessa noite, tem uma vida do lado de fora dessa caverna, muito mais bonita, muito mais cheia de recursos, muito mais cheia de potencial. E essa vida está disponível para cada um. Sabe, eu olho para alguns jovens e eu vejo como águias presas dentro de uma gaiola. Mas uma águia não foi feita para estar presa dentro de uma gaiola. Você não foi feito para estar limitado pelo que você julga ser o mundo real, por essas sombras. Acontece que a gente, por estar acostumado a olhar para esse mundo que achamos ser a verdade, esse mundo onde nós não podemos fazer nada, nós podemos simplesmente assistir. As pessoas dizem, eu sou só um jovem, quem sou eu para mudar alguma coisa no mundo? Quem sou eu para interferir na história da minha vida? Por não sabermos quem nós somos, o que acontece é que muitas pessoas têm nascido originais e morrido cópias. Nós nascemos como Deus nos fez para ser, com um chamado único, particular. Você nasce com algo para realizar que eu não posso realizar, que o pastor da tua igreja não pode realizar, somente você pode fazer. Mas olhamos para o lugar errado, olhamos para as sombras, olhamos para esse mundo visível, que julgamos ser tão real, ao ponto de começarmos a imitar outras sombras, e deixarmos de ser quem nós somos, para passar a ser a cópia de alguém. Quando você não sabe quem você é, você vai deixar a sua cultura dizer quem você vai ser. Quando você não sabe quem você é, você vai deixar os seus jovens amigos, os seus pais, a sua família, o seu professor, o seu meio, determinar quem você é. Mas tem um grupo aqui que sabe muito bem quem é. Tem um grupo aqui que sabe muito bem o que pode. Tem um grupo que sabe aqui muito bem o que tem. A primeira coisa que acontece com essa pessoa é que ela começa a vislumbrar o lugar onde ela estava. Ela começa a vislumbrar a condição em que ela estava. E eu acho essa passagem, essa história muito interessante, porque traz um paralelo para nós do que acontece com a nossa salvação. Abre comigo em Filipenses, se você trouxe a sua Bíblia, para você não dizer também que o pregador não está usando a Bíblia. Filipenses no capítulo 2 e versículo 12, abre lá comigo. Filipenses capítulo 2 e versículo 12. Vocês estão fazendo um excelente trabalho, tá? Parabéns. Filipenses capítulo 2 e versículo 12. Aleluia. Diz o seguinte: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei, fala comigo, desenvolvei a vossa salvação. Preste atenção nessa passagem, ele está dizendo, desenvolvei a vossa salvação. Porque o que nós pensamos que acontece com a salvação, é que a salvação é um processo único. Um dia nós aceitamos a Jesus, nós somos salvos e aí acabou-se tudo.
Agora é só sentar e esperar um dia ir para o céu. Mas a Bíblia está dizendo aqui que a salvação, a nossa vida espiritual com Deus, é algo que nós podemos desenvolver. Quando você aceita a Jesus, somente começou uma nova jornada, onde você se abriu para um lugar que você vai estar vivendo fora de uma caverna. Se abriu um arsenal de recursos para você, de possibilidades que você pode resgatar e trazer para a tua vida. Foi isso que Jesus veio mostrar, porque ele vivia não como alguém que estava dentro de uma caverna, dentro dos limites, dentro dos conceitos que nós estamos acostumados. Mas quantos concordam comigo que Jesus vivia de uma forma diferente? Quem acha que era normal nos tempos de Jesus falar com as figueiras, falar com as árvores? Não era normal. Ele tinha algo de diferente. E muito menos normal ainda era que a figueira obedecesse às pessoas naqueles tempos. Você acha que era normal nos tempos de Jesus? Às vezes nós lemos as passagens da Bíblia e achamos que elas estão falando de uma história de carochinha, de uma história de conto de fadas, que era diferente. Mas eles eram homens como eu e como você. Até que um dia entenderam que eles podiam sair de uma caverna e eles podiam viver uma vida real. Ele falava com os mares, ele falava com os ventos, não era normal fazer esse tipo de coisa, mas na frente os apóstolos entenderam esse arsenal que Jesus deu para eles, e eles começaram a andar no meio da rua, eles viam um doente e eles diziam: o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta-te e anda. Eles tinham alguma coisa diferente. Eles viviam de uma forma diferente, eles enxergavam as coisas de uma forma diferente, porque eles tinham desenvolvido a salvação deles. Agora, a primeira coisa que acontece, quando alguém é liberado dessa caverna, é que ele olha para a sua condição real, para onde ele estava, mas logo em seguida, ele começa a ter uma revelação da sua natureza. Ele começa a olhar para ele mesmo. Por favor, ator. Ele começa a olhar para ele mesmo. Ele não sabia que era tão bonito assim. Ele estava acostumado a ver sombras. Quando nós começamos a entender o Evangelho, começamos a olhar para nós mesmos. Não quem você acha que você é, mas quem Deus sabe que você é. A Bíblia diz em 1 Coríntios, no capítulo 13, versículo 12: agora conheço em parte, como que através de um espelho. Então conhecerei ou verei face a face. Ele diz: agora eu conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Você pode ler isso mais na frente. Mas essa passagem, ela traz para mim algo muito interessante. Porque a Bíblia está dizendo que Deus me conhece de uma forma diferente daquela que você se conhece. Deus conhece você de uma forma diferente daquela que você conhece a você. Daquela que o seu pai conhece você. Daquela que alguém que está na tua faculdade conhece você. E quando nós lemos a Bíblia, eu costumo dizer isso. Depois que nós nascemos de novo, nós passamos por uma transformação tão grande que quando nós lemos a Bíblia, é como se Deus estivesse apresentando você a você mesmo. Deus estivesse mostrando quem realmente você é, não quem você acha que você é, mas quem Deus sabe que você é. Ele está mostrando o teu potencial, Ele está mostrando tudo que você tem, tudo que você pode. Então o que acontece logo de cara é que ele começa a ver a sua natureza real. E ele entende agora que aquela sombra era somente um reflexo do seu verdadeiro eu. Ele tinha uma outra natureza, que para ele era invisível, mas é real. E quando essa natureza se movia, a natureza que ele estava acostumado a enxergar, se movia naquela realidade em que ele estava acostumado a ver. Eu não sei se você está entendendo isso, mas a Bíblia fala que nós somos espírito. E você precisa olhar para o seu verdadeiro eu, entender o seu verdadeiro potencial e entender que é na dimensão espiritual que nós movemos as coisas que vão se manifestar na dimensão do natural. Amém?
A primeira coisa que acontece, ele olha para onde ele está, depois ele começa a perceber quem realmente ele é, como ele é, qual é a fisionomia dele. Depois ele começa a ter uma revelação do que é o mundo real, porque ele começa a olhar para a porta daquela caverna. Calma, rapaz, você nunca olhou para uma luz antes. Sabe o que acontece quando alguém olha para uma luz, tendo passado muito tempo no escuro? Dói um pouco. Quem já fez isso? Incomoda um pouco. Se você vive numa penumbra e de repente você está num foco de luz muito forte, incomoda. Mas aos poucos os seus olhos vão se acostumando a ver. Se você continua olhando através da luz e você começa a ganhar nitidez naquilo que você está enxergando. Quando você começa a apreciar o mundo na dimensão espiritual, na dimensão verdadeira, no começo vai incomodar. No começo vai ser um pouco difícil, mas depois vai começar a ficar nítido. O que Deus tem para você, quem você é para Ele, todo o universo que Ele abriu para a tua vida, tudo que Ele colocou para você acessar. E aquela pessoa começa a olhar. Aos poucos ela vai acostumando os olhos, não é mesmo? Até que ele começa a enxergar. E quando ele começa a enxergar através da luz, ele percebe que o mundo real é muito mais belo do que esse mundo de sombras. O mundo espiritual é muito mais interessante do que esse mundo real. E esse mundo é somente um reflexo desse outro mundo. Quando ele começa a olhar através da luz, ele começa a passar por uma outra revelação. Ele começa a ter uma revelação do seu potencial, porque aquela luz chama atenção. Quando você descobre as coisas que Deus tem para você através da palavra, quando você começa a ler tudo que Ele preparou para você, todos os sonhos realizados, começa um desejo a queimar dentro de você. Eu quero essas coisas. E você começa a se levantar. Por favor, se levanta. Mas você não está acostumado a se levantar. Você estava sentado durante muitos anos. Os teus músculos não estão aperfeiçoados. É como fazer uma academia. E eu gosto de dar esse exemplo porque eu tenho muita experiência na área. Quantos estão vendo? É como uma academia. No começo, levantar um peso pode parecer difícil, mas depois você se acostuma. E aos poucos ele vai tentando se levantar. Ele pode ter algumas pequenas quedas. Salva de palmas. Mas ele continua tentando, porque aquela luz está chamando ele para fora. E ele continua tentando, se fortalecendo no seu interior. Você pode fortalecer o seu corpo físico, mas você pode fortalecer o seu homem interior também, para aprender a andar para fora da caverna, para aprender a andar para onde Deus preparou para você, se fortalecendo no interior. Uma vez eu ouvi uma história, e eu quero que você dê uma pausa nessa história, e vamos mergulhar em outra história dentro dessa história. Amém? É quase aquele filme do Leonardo DiCaprio, não é? Vamos mergulhar num sonho dentro de um outro sonho. Mas essa história fala de um alpinista de alta performance, um alpinista que escalava montes como o Everest. Quantos sabem que não é qualquer um que pode escalar o Everest? Quantos sabem aqui o que é o Everest? Não é qualquer um que pode escalar. E para escalar aquele monte, a pessoa precisa de uma preparação física específica para alpinistas. Aquela pessoa entra numa academia específica para pessoas que vão subir montes. E passa alguns meses, até que finalmente ela se sente preparada para começar a sua jornada. E aí, como é que é a jornada de um alpinista para o Everest? As pessoas pensam que uma vez que ele está pronto, ele prepara o seu equipamento e ele simplesmente vai subindo e subindo e subindo e subindo até chegar no topo. Mas não é assim. Não sei se você já assistiu alguma coisa sobre isso ou já leu sobre o assunto, mas um alpinista
principalmente um alpinista de alta performance, quando ele vai subir uma montanha muito alta, ele sobe até um determinado nível de altitude. Fala comigo, nível de altitude. E chega a um nível de altitude que o corpo dele não está acostumado a estar. Há uma pressão no corpo dele. O oxigênio naquele nível de altitude é mais escasso. É mais difícil de respirar lá em cima. Mas ele quer chegar no topo. O que é que ele faz? Ele acampa por alguns dias naquele nível de altitude. Ele decide permanecer ali. Vai ser desconfortável, mas ele vai aos poucos se acostumar. E ele vai se fortalecer no interior. O que acontece cientificamente é que as células vermelhas do seu sangue, elas começam a se multiplicar para captar mais oxigênio, para preparar ele para respirar numa nova altitude. Ele está se fortalecendo por dentro. E quando ele está pronto naquele nível, ele não vai ficar confortável ali. Ele vai começar a subir de novo. Novo nível de altitude. E ele vai chegar num outro lugar onde está difícil. Ele vai parar um pouco, ele não vai retroceder. Ele vai acampar. Ele vai se fortalecer por dentro. E ele vai fazendo isso e subindo de degrau em degrau, de glória em glória, até que um dia ele chega no topo. E lá no topo, o número de células vermelhas que ele tem circulando no seu sangue é aproximadamente o dobro do número de células que ele tinha quando estava na base. Porque ele se fortaleceu no interior. Você precisa se fortalecer por dentro para as posições que você imagina que Deus quer te colocar nelas. Níveis de altitude. Você não pode simplesmente subir e chegar no topo, porque você vai morrer. Você não vai conseguir respirar aquela altitude. Mas você pode sim treinar o teu corpo. Tentar se levantar um pouco. Ele vai conseguir. Vai ser desconfortável no começo. Mas ele vai insistir, insistir, insistir. E ele vai começar a ficar de pé. Há um exercício espiritual que você pode fazer. Quando essa pessoa começa a descobrir o seu potencial, agora ele vai ter uma outra revelação. Ele vai até fora da caverna. Acompanha-me. Calma, você está olhando para um universo muito novo. Tudo diferente, ó. Esse céu, esses pássaros, essas árvores, você nunca tinha visto. Nunca tinha visto todas essas coisas. Ele começou a descobrir o potencial dele. Mas depois que ele descobriu esse potencial e ele andou para fora da caverna, ele começa a descobrir os resultados que ele pode ter. Mexe um pouquinho nessa luz aqui. Sabe o que ele vai perceber? Que quando ele pega um objeto fora da caverna, esse objeto estava projetando uma sombra. Ele está percebendo agora que ele deveria mover as coisas numa outra realidade, para que aquela realidade que ele estava vendo funcionasse. Ele tentava mover no nível das sombras, mas ele não conseguia. Existe um nível que você tenta mover as coisas e nesse nível você não vai conseguir. Mas existe uma outra dimensão, invisível, mas real, onde as coisas acontecem, onde você estabelece coisas, onde você move os objetos e esses objetos vão se mover na vida que você está acostumado a ver. Essa pessoa começou a descobrir os seus resultados. Deixa eu dizer uma coisa para você, jovem. Você não é alguém pequeno. Você não é alguém fraco. Você tem um grande potencial. A Bíblia diz: eu vos escolhi, jovens, porque sois fortes, tens a palavra de Deus e já vencestes o maligno. Mas nós precisamos, como jovens, tomar uma postura ativa na nossa vida. Você não é mais um rostinho no meio da multidão. Você não é somente mais um que come feijão e farinha. Você não é somente mais um que não pode fazer as coisas, mais uma poeirinha no meio do cosmos. Você está no centro da vontade de Deus.
Você foi criado como alguém grande, como alguém poderoso, como alguém que pode fazer as coisas. Mas você precisa olhar para o lugar certo. Abre comigo em Salmos no capítulo 8, eu gosto desse salmo. Aleluia, Salmos capítulo 8, pode continuar em pé. Eu sei que você não está muito acostumado, mas você vai se acostumar. Salmos no capítulo 8. Eu vou ler a partir do versículo 1 com você. A Bíblia diz assim: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e de crianças e peitos suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, a obra dos teus dedos, a lua, as estrelas que estabeleceste, o que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? O salmista estava contemplando tudo que Deus criou. E quando nós contemplamos toda a grandeza desse universo, nós pensamos, o que sou eu no meio de tudo isso? E foi a mesma coisa que aquele homem pensou. Senhor, eu olho para a lua, para as estrelas, para as obras dos teus dedos, das tuas mãos, toda a tua magnificência. Quem sou eu? Talvez você pense, quem sou eu? Um jovem da cidade de Campina Grande. Quem sou eu? Um jovem da cidade A ou da cidade B? Sou somente mais um jovem. Não posso fazer muita coisa. Talvez Deus, o Deus Todo-Poderoso, Ele esteja preocupado com um tsunami que aconteça lá no Japão, com uma crise econômica que aconteça lá nos Estados Unidos. Mas com o meu dia a dia, com a minha vida, quem sou eu? Para Deus olhar para essas coisas. Mas vem a resposta para Ele: contudo, um pouco menor do que Deus o fizeste, de glória e de honra o coroaste. Quem é você? Fala comigo, um pouco menor. Fala comigo, um pouco menor do que Deus. Fala comigo, coroado de glória e de honra. Eu quero convidar você nesses 3 dias para você conhecer bem os seus limites e esquecer deles. Conheça bem os seus limites e esqueça deles, porque Deus está chamando você para começar a provar uma realidade que é muito mais saborosa do que a realidade que você estava acostumado a apresentar. Deus está chamando você para tocar nos objetos, para deixar de ser alguém passivo e começar a comandar a tua vida, subir no palco da tua vida. Deus está chamando você para deixar de ser um astrônomo, olhar para as pessoas que dão certo e passar a ser um astronauta, aquele que vai dizer: eu vou lá, eu vou fazer acontecer. Sabe que a Bíblia não fala sobre a história dos perdedores, a Bíblia fala da história dos vencedores. A Bíblia não conta a história daqueles que contornaram as montanhas. Você está sendo chamado para mandar a montanha sair da sua frente. A Bíblia não conta a história daqueles que vão andar lado a lado com as serpentes e os escorpiões. Você está sendo chamado para pisar serpentes e escorpiões. A Bíblia não conta a história daqueles que derrubam, contornando muralhas, mas aqueles que gritam com as muralhas para elas caírem por terra. A Bíblia não conta a história daqueles que suportam o mundo. Olhando para uma parede, você pensa que a sua vida é: um dia eu aceito a Jesus, eu suporto o mundo e um dia eu vou para os céus. Mas a Bíblia diz: todo aquele que é nascido de Deus suporta o mundo. É assim que diz. Todo aquele que é nascido de Deus. Quantos aqui estão lendo a Bíblia? Todo aquele que é nascido de Deus. Todo aquele que é nascido de Deus. Todo aquele que é nascido de Deus. O que é vencer? Olhar para uma coisa e dizer: ah, é a vida, é assim mesmo.
Ou olhar para alguma coisa e dizer, eu não aceito. Vai ser diferente. Você não foi chamado para suportar as coisas. Você foi chamado para mudar as coisas. Você não foi chamado para olhar para as sombras. Você foi chamado para tocar na realidade. Quando Jesus ensinou os seus apóstolos a orar, Ele disse, olha, quando vocês orarem, vocês vão orar assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Preste atenção, assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu. O que é que isso quer dizer? O que é que nós temos no céu? A oração que você deve fazer é, sai daí e vem para cá. Quando você orar, de acordo com a vontade dEle, você vai orar, sai daí e vem para cá. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Onde? Nas regiões celestiais. Qual vai ser a sua oração? Assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu. Sai daí das regiões celestiais e vem para a minha vida agora. Aquilo que você fez para mim, na minha vida, na dimensão espiritual, sai daí e vem para cá agora. Você está sendo chamado para tomar uma postura ativa na sua vida. Eu não estou vendo jovens que vão assistir às coisas. Eu estou vendo jovens que vão fazer as coisas. Jovens fortes, jovens que vão avançar. Essa pessoa começou a descobrir o seu potencial, começou a desenvolver os primeiros movimentos, começou a descobrir os resultados, começou a descobrir aquilo que ele pode fazer, até que finalmente chega a uma última etapa. Não pense que acabou aí. Ele descobriu tudo que ele pode fazer, você descobriu tudo que você pode fazer, mas não é somente para você ficar cheio, para você ficar inchado. Uma vez que você descobriu o potencial, uma vez que você descobriu o resultado, chegou a hora de você descobrir o propósito. Chegou a hora de você descobrir o propósito, jovem. Qual é o teu propósito? Uma vez que ele aprendeu a andar, que ele começou a mexer nesses objetos, agora ele tem um propósito. Sabe o que é que ele vai fazer? Ele vai voltar para a caverna. Volta para a caverna. Amém. O que é que você acha que você tem que fazer agora? Não vou falar nada. Solta eles, manda eles correrem. Bora, começa a correr, gente. Aleluia. Aleluia. Descobrindo o seu propósito, voltando para a caverna para resgatar outros. Sabe o que ele vai falar? Ele vai falar uma coisa que parece loucura, porque ele vai falar que esse ambiente de sombras não é o mundo real. Só que essas pessoas estão acostumadas a olhar para as sombras. Parece uma tarefa difícil, só que essa tarefa vai deixar de ser difícil, jovem, preste atenção. Quando você deixar de falar com a sombra. Porque talvez ele tente ficar explicando para a sombra. Mas uma vez que ele entendeu quem ele é, ele tem que entender quem é o alvo também. Ele tem que começar a falar com as pessoas, mostra que elas podem se mexer, mostra que quando elas se mexem, aquela sombra se mexe também. Começa a transformar a realidade deles, começa a mostrar o que aconteceu na sua vida. Eles vão começar a se mexer também. Deixa eu dizer uma coisa para você, a tua mensagem, a tua ministração não deve ir no campo da alma, deve ir lá no espírito. Você não vai pregar para informar as pessoas, você vai pregar para transformar as pessoas. A tua palavra é uma palavra de transformação, a tua palavra é uma palavra de salvação. Deus está chamando você que já saiu da caverna para voltar mais uma vez à caverna.
não para ser influenciado por ela, mas para influenciar outras pessoas, jovens influenciando jovens, com a tua força, resgatando outras vidas, mostrando para essas pessoas que você é livre, mostrando para essas pessoas que você é livre. O que é liberdade? O que é a liberdade? Uma vez um jovem, vocês podem descer, palmas para todos esses atores. Eu queria que o grupo de música pudesse subir aqui. Uma vez alguém falou comigo sobre liberdade. E eu lembro que eu estava na faculdade. E aquele jovem dizia: olha, eu não vou para a igreja. E eu não quero saber dessa coisa de crente. Porque eu sou uma pessoa livre. Eu não sou uma pessoa presa a nenhuma religião. E eu estava tentando mostrar para ela que eu era mais livre do que ela. E ela dizia: olha, se eu quiser sair agora, eu posso sair do meu lugar, ir para um bar e começar a beber alguma coisa. Se eu quiser sair agora, eu posso pegar uma mulher, sair com aquela mulher e ter sexo com aquela mulher. Mas você não pode fazer essas coisas, então você não é livre. E eu disse: um dia, quando você se cansar dessa bebida, você vai tentar parar e você não vai conseguir parar. Um dia, quando você cansar do tipo de vida que você está vivendo, você vai tentar parar e você não vai conseguir parar. Se eu quiser, eu disse para ele, eu posso ir no bar com você agora. Se eu quiser, mas eu não quero. Se eu quiser, eu posso conseguir uma mulher agora também, mas eu não quero. Paulo disse: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Quem é o livre aqui? Eu perguntei para ele quem é o livre, não tinha resposta. Você pode pecar se você quiser, mas você não quer, porque você sabe o efeito do pecado. Você é que é o livre, você é que tem que mostrar liberdade para essas pessoas. Quando você começar a entender o potencial que você tem, quando você começar a entender que você não está mais numa caverna. Deixa eu dizer para você, jovem, nessa noite, você não está numa caverna. Queria que você ficasse de pé. Deixa eu dizer para você, jovem, você não está acorrentado. Deixa eu dizer para você, jovem, a tua boca não está atada. Aleluia. Os teus pés não estão presos. Deixa eu dizer para você, jovem, há uma liberdade para você. Amém. Há uma força para você. Lembre dos seus limites. Lembre do que um dia o diabo ou as pessoas disseram que você não ia fazer. Lembre hoje dos seus limites e esqueça de uma vez por todas. Aleluia. Deus está trazendo para você, aleluia, a saída de uma caverna. Você já foi salvo. Você não está acorrentado. Mas muitos estão olhando para as sombras. E quando você olha para as sombras, você começa a ver o que você chama de impossível. E o Espírito Santo quer trazer uma palavra para você. Nesses dias nós vamos estar orando pelos jovens. Nós vamos estar orando por vocês amanhã. Mas eu queria deixar você pensando simplesmente em uma coisa. O que é o impossível? O que é o impossível? O impossível não é um fato. O impossível é um ponto de vista. O que é o impossível? O impossível é uma palavra que, se você procurar no dicionário de Deus, você não encontra. O que é o impossível? O impossível para mim, o impossível para Deus,
O impossível para você é somente uma palavrinha grande, com muitas sílabas, complicada, que algumas pessoas estão usando como desculpa para deixar de fazer aquilo que Deus chamou elas para fazer. O que é o impossível? O impossível é um lugar que você criou dentro de você. É uma posição que você criou dentro de você. O impossível é o lugar onde a concorrência é menor. No impossível, dentro do impossível, você é quem você nasceu para ser, e ninguém pode ser você. Dentro do impossível, todas as coisas são possíveis. Não há impossíveis para Deus. Eu vos escolhi, jovens, porque sois fortes. Onde está a força dos jovens? Nesse JPN. Eu vos escolhi, jovens, porque sois fortes. Eu quero que essa palavra fique impregnada em você. Você é forte. Você é forte. E não há impossível. Fala bem alto para quem está do teu lado. Não há impossível. Fala para quem está do outro lado. Não há impossível. Olha para o chão. Não há impossível. Fala com o teu inimigo. Não há impossível. Olha para aquele que te chamou. Olha para cima agora e grita: não há impossível. Não há impossível. Não há impossível. Não há impossível. Você não é alguém pequeno. Você não é alguém fraco. Para de olhar para as sombras. Deus está te tirando da caverna nessa noite. Muitas águias dentro de uma gaiola estão sendo soltas nessa noite. Deus está dando pista para você voar. Deus está dando pista para você alcançar níveis maiores. Onde estão os alpinistas aqui? Onde estão aqueles que vieram para escalar para um novo nível? Alpinista, fala comigo, não há impossível. Não há. Onde estão os astronautas aqui? Começa a olhar para os céus. Para de contemplar e vai até lá. Astronautas, digam comigo, não há impossível. Não há impossível. Não há impossível. Não há impossível. Vamos cantar isso. Não há impossível para quem crê. Não há impossível para quem crê. Não há impossível. No nosso Não há impossível. Não há impossível. Não há impossível. Não há impossível. Não
Nessa atmosfera, estamos no campo das impossibilidades agora. Estamos no campo do impossível. Você pode sair do seu lugar agora e ministrar para alguém que está em uma caverna, em alguma situação na vida dele. Sai do teu lugar agora. Seja para dar um abraço nessa pessoa e dizer: não há impossível para você. Deixa o Espírito Santo fluir nesse lugar. Você é livre. Não há impossível. Você é livre para nessa unção correr na presença dele. Você é livre para nessa unção gritar no Espírito. Somos livres. Você é livre para cantar, para chorar. Nós somos livres. Eu posso ver os foguetes sendo lançados, sendo lançados para uma nova estação, sendo lançados para uma nova fase. Rompimentos, Para o alto. chamados estão eclodindo aqui. Para o alto. Não há impossível. 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 Para o alto e para o alto. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Não há impossível. Não há impossível, não há.